Eu convido vocês a continuar sustentando essa energia de presença. Por mim, a gente já pode até ir embora, mas tem uma palestra, quem quiser. Mas para mim, assim, isso já vale, isso já é todo tratamento. Eu já estou tratado. Quem quiser, tem ainda o tratamento, o reforço de uma equipe que está lá dentro, sustentando esse campo com mais intenção, né? A gente começa a preparação 40 minutos antes de abrir as portas, 7h30, 30, 40 minutos, então a gente começa respirando, cantando, para a sustentação desse trabalho. Quando 7h30 vocês chegam, já foi feito toda uma limpeza energética e todo um trabalho de sustentação, de presença na equipe. E agora a equipe está lá e continua fazendo isso, e cada um que chega para o atendimento lá vai receber mais uma dose. É um tratamento, como qualquer outro, que vai estimular os nossos centros energéticos, porque em alguns momentos a gente fica tão tumultuado, tão bloqueado, que mesmo um trabalho tão necessário e efetivo como o trabalho de autoconhecimento, ele fica prejudicado diante de tantas confusões, ansiedades e desarranjos energéticos. Então ele é um impulso para que a gente possa fazer a nossa parte. Ninguém vai fazer nada por nós, ninguém vai ficar nos sustentando, né? São impulsos para que a gente se sustente. E o que nos sustenta é sempre o encontro com a verdade. É sempre esse trabalho de autoconhecimento que vai nos fazendo desapegar das ilusões, onde a gente perde energia, onde a gente se desvia do nosso centro, para que possamos cada vez mais, naturalmente, estar de posse, né, do ser que nós somos, né? Isso não é fácil. Não é fácil sustentar a energia de amor. Não é fácil sustentar a energia de paz. A onda de amor que veio agora no final, tão forte, tão grande. A única expressão cabível era chorar. Para poder aliviar um pouco da pressão dessa energia, dessa alta voltagem. Então, o nosso corpo, ele não dá conta. Nós vamos aprendendo a preparar o nosso corpo. Nós vamos aprendendo a criar sustentação energética, né? Isso é físico, né? É uma voltagem que a gente ainda não está preparado. A gente vai se ganhando caixa, né? Ganhando sustentação. E os grandes mestres são aqueles que há milênios já fizeram essa preparação. Uma vida, gente, é muito pouco. Convenhamos, né? Então são vidas e vidas e vidas para que se sustente. Se sustente e permaneça, né, nessa presença. Por isso eles são chamados mestres. Os outros que estão no caminho, os caminhantes, são aqueles que vão sentindo o gosto, o cheiro, vislumbres. Depois recolhe, expande, recolhe, né? Cada vez mais essas expansões e contrações vão acontecendo em outros níveis, em níveis cada vez mais profundos, em cada vez níveis mais sutis. E outros ainda não sentem nem o cheiro e nem o gosto. Ainda estão desencaminhados ou perdidos, né?
Nós temos um caminho. Essa é uma conquista milenar da nossa alma. Que a gente possa honrar isso em nós agora. Honrar os passos que eu já dei para chegar até aqui. Ah, mas está muito ruim ainda. Tem muita coisa que eu quero. A gente tem uma tendência a nos invalidar, desprezar, porque nossa imagem idealizada é muito grande. Então, ficamos fixados em ideais e esquecemos que nós já caminhamos muito para hoje a gente ter clareza de um caminho. O que eu estou chamando de caminho? A busca pela verdade. Né? Essa abertura para que a gente possa se conhecer, depor as nossas armaduras, né? Nos desarmarmos, tirar as nossas máscaras e dando permissões cada vez mais claras, permissões para sentir. Tem uma palestra que o guia fala: vida é sentimento. Então, quando a gente está mais disponível para o sentir, esse fluxo transformador, ele está correndo com mais segurança, ele está correndo com mais eficácia. E quando a gente ainda está indisponível para o sentir, é sinal que a gente se encontra muito bloqueado ainda. E mesmo que a gente já tenha entendido que o caminho é esse, existe um trabalho de desbloqueio, de abertura, e esse trabalho é constante. Daí a importância da gente desenvolver por um gesto de amor, é uma coisa que ele fala nessa palestra que nós vamos trabalhar hoje. A gente muitas vezes tem uma ideia tão distorcida do amor, como se o amor fosse, ele chama de leniência, aquiescência, né? Permitir, uma permissividade, como se isso fosse amar. Um acolhimento. Nós não podemos dar acolhimento, né? E dar permissividade para tudo que se manifesta. A gente pode tomar consciência e acolher no sentido de aceitar que isso está ali. Mas tem hora que eu preciso pôr limites em algumas dessas manifestações que são da ordem do eu inferior. Para quem está chegando agora, meu desafio aqui é porque eu estou trabalhando com quem já está acompanhando os estudos há anos e, ao mesmo tempo, acolhendo quem está chegando agora para conhecer esse caminho. O eu inferior, então, é uma forma didática que o guia usa para que a gente possa identificar essa dimensão da personalidade que está em distorção. Em distorção significa estar subjulgada pelas forças do medo, da obstinação e do orgulho. Então, às vezes, nós agimos motivados por essas forças. E aí, nessas horas, é o eu inferior que está pedindo. O eu inferior é essa dimensão toda egoísta, que quer tudo para si, que quer só do meu jeito, que quer se sentir melhor, que quer se sentir superior, que quer se sentir especial. Ou que tem medo de se expor, que tem medo de descobrir que não é o que pensava ser, que tem medo de agir, que tem medo de deixar a luz brilhar, que tem vergonha da luz.
Todas essas dimensões em distorção representam bloqueios que impedem o fluxo divino do eu superior, que é uma outra forma, né, didática, o eu superior é, na verdade, o nosso eu real, é a nossa dimensão mais pura. Os orientais têm uma outra forma de nos ajudar a entender essa dinâmica quando eles falam dos corpos espirituais. Então, temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional, o corpo mental, mental concreto, mental abstrato, corpo causal, corpo búdico. Cada um desses corpos, né, são espectros da consciência, né, na linguagem de Ken Wilber, um pensador transpessoal também maravilhoso, que ele chama assim, espectros da consciência. A consciência é uma só, né, mas tem espectros que se apresentam, né? A gente se confunde, se perde e acaba se identificando com algumas dessas expressões. Mas voltando para a ideia dos corpos, esse corpo último, corpo búdico, na teosofia, no ocultismo, também poderia ser chamado de corpo crístico, que é essa dimensão mais pura, mais essencial. É esse lugar que eu sou. Quando Cristo falava, quem é você? Quem é você? Você é João Batista? Quem é você? Você é a reencarnação do profeta Elias? Quem é você? E ele respondia, eu sou. Não havia com que se identificar. Eu sou. Essa dimensão mais pura. É com essa pureza que aquele ser estava identificado. E é com essa pureza que ele pôde cumprir, né? Tamanha a consciência mais expandida, que ele pôde então dar sequência à missão que ele tinha aqui no planeta, que era instaurar a ordem do amor. Coincidência, hoje nós estamos na quinta-feira da Semana Santa, que simboliza para nós essa experiência que foi vivida. Há 2000 anos, nesse dia, acontecia uma ceia, foi chamada a Santa Ceia, onde ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que ele ia ser entregue, que ele ia se entregar em sacrifício. Então, ele ali foi chamado por muitos depois o Cordeiro de Deus. A Páscoa para os judeus era o momento onde um cordeiro era sacrificado, né, como simbolismo da libertação do povo judeu. E ali ele inaugura um outro tipo de sacrifício, o sacrifício pelo amor. Então, o se doar, né? Então ele pede aos discípulos que se sentem e manda trazer água e lava os pés de cada um. E essa cerimônia de lavar os pés, ele se curva, se abaixa, ele se faz menor. É esse o sacrifício. Se faça pequeno para servir. Isso não dói. Isso é pleno de amor. Quem é sacrificado nessa hora? O ego. Quem é sacrificado? O orgulho. Do mestre vai se ajoelhar e lavar os pés. Um mestre orgulhoso jamais faria isso.
Mestre orgulhoso, ele quer é que lavem os dele, né? Que seja servido. Esse é o mestre do eu inferior. O eu inferior, ele quer sempre ser servido. Ele quer sempre que façam a vontade dele. E aqui não. Em determinado momento ele foi lavando. Aí vocês imaginam a energia de amor espalhando num momento como aquele. Então Pedro diz: mestre, o meu não. Eu não sou digno. Não lava meus pés, não. E aí ele disse: Pedro, você não está entendendo. Se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Já que assim ele soltou. E assim então foi inaugurada uma nova era. Essa era de que agora é a força do amor. O sacrifício é interno. Não precisa mais ser da fazeção, do matar o que está fora, de sacrificar para alguém. É o sacrifício interior dessas forças orgulhosas. As forças que se rebelam com a vida, com as limitações da vida. Eu tenho um grande carinho por várias religiões, tem muitas que me tocam. A gente aqui tem uma abertura, né, para todas elas. Para todas as que chegaram, né, no meu caminho, não foram todas, mas quando eu era adolescente, tinha um centro de Umbanda perto da minha casa. Eu nasci numa família kardecista. Mas quando eu passava ali perto daquele centro, aquele cheiro de erva, aquelas músicas, aquilo me arrepiava todo, eu tinha que entrar. Eu entrava, não entendia direito o que era aquilo, né? Que Ogum que era aquele, mas cantava para Ogum, aquilo ali me arrepiava. Cantava as musiquinhas dos Pretos Velhos. Não é racional, mas tinha uma energia tão bonita, tão pura, que aquilo ali me emocionava. Então eu aprendi a reverenciar, né, essa manifestação divina, que é, aliás, a única manifestação genuína do nosso povo, a única religião brasileira, né? E ela vem com esse nome de Umbanda, que é a união de muitas bandas, né? É uma mistura que chega da África com o catolicismo que tinha aqui, depois se mistura ainda com o espiritismo. Como nós, esses brasileiros, né, que é uma mistura danada. Mas dentro da Umbanda, muitas vezes é muito incompreendida as dinâmicas, as entidades, e tem também, como todas as distorções, as religiões, tem muitas distorções, muitas e muitas distorções. Mas o que me encanta é mais essa dimensão esotérica, essa dimensão energética. E dentro desse caminho, me lembro agora, né, dessa homenagem que eles fazem, dessa expressão dos seres que se manifestam na Umbanda como os pretos velhos. São seres que vêm como preto, pobre e velho. São 3 preconceitos, são 3 estigmas que eles vêm se apresentando. A imagem são pés no chão, de um velho negro, roupas rotas, cachimbinho. É um símbolo. O que ele está simbolizando ali? Simplicidade, humildade, né?
E às vezes, o que pouca gente entende, que naquelas falas erradas, naquele linguajar matreiro, se esconde seres de muita luz. Muita luz. Mas que não querem ofuscar ninguém com essa luz. Que seguindo o exemplo do Cristo se fazem pequenos, se fazem simples, né? Para poder ficar mais próximo, para poder tocar o nosso coração, para não nos intimidar, para não haver entre nós e eles protocolo, formalidades, para que fique mais fácil de abrir o coração, para que então seja tocado. Essa é a beleza. E a outra é a própria história dos negros, que o nosso país ainda precisa tanto, né, se reconciliar e trazer um olhar de dignidade, de reverência a esses ancestrais que formaram a nossa pátria, né, junto com os índios, né? Mas são seres que, muitos deles, adoeceram de tanto ódio e de tanta revolta, de serem arrancados da sua terra, da sua tribo. Muitos eram reis lá. E aqui, escravos. Mas outros, em meio àquela comunidade, outros absurdamente não se rebelavam. E eles aceitavam aquela prova, aquele limite, como a vontade de Deus. E conseguiam manter a sua dignidade, né? E ali eles conseguiram sacrificar o orgulho, conseguiram crucificar o ego naquela experiência. E para muitos deles, essas experiências conferiram a eles uma libertação espiritual incrível. Voltando para nós, o tema de hoje fala dos aspectos do amor. Como que a gente às vezes olha para o amor de uma forma tão equivocada. E essa forma equivocada faz com que a gente acredite que amar é ceder. E o que acontece com a nossa vida? A vida nem sempre cede aos nossos caprichos, né? Principalmente se a gente casar. Se a gente se relacionar. O outro nunca vai adivinhar o que eu quero o tempo todo. Ele nunca vai corresponder ao que eu quero o tempo todo. Casamento, gente, é outra crucificação, é outro exercício sagrado, divino, é profundo, porque é o tempo todo esse exercício. Não tem como ficar bem se um, né, não der razão para o outro, um não ceder de lá, um ceder de cá. Um dá, o outro conseguir receber, o outro dá. Essa é a relação de equilíbrio. Mas a vida, ela está sempre trazendo frustrações. E como que a gente reage a essas frustrações é o que vai determinar a forma com que a gente vivencia esse verdadeiro amor. Muitas vezes a vivência desse amor é: se Deus me ama, Ele me dá o que eu quero. Se meu marido me ama, Ele vai me dar o que eu quero. Essa é a voz do eu inferior, do eu infantil. Se a minha esposa me ama, ela vai me atender. E quando isso não acontece, o que vem? Não me ama.
Claro que não me ama. Porque Ele sabe que eu quero isso. Se Ele não me dá isso, é porque não me ama. Deus sabe, se Deus não está me dando, é porque eu talvez não seja bom o suficiente para poder merecer. Então a gente ainda trabalha muito nessa infantilidade em relação às frustrações da vida, nos rebelando, né? E essa é a dinâmica onde a gente trabalha a ideia da queda. São nessas rebeldias que a gente perde, né, o contato mais puro com o ser. Quando a gente começa a olhar para a vida com desconfiança, quando a gente começa a olhar para nós com desconfiança. Eu vou trazer alguns slides. A palestra de hoje, a referência dela é a 240, chama Alguns Aspectos da Anatomia do Amor. O amor do universo permeia tudo que existe. Ele está sempre disponível, está sempre aqui. Mas muitas vezes vocês não o percebem, porque dão uma falsa direção ao seu pensamento e foco. Quando vocês lutam no seu caminho, deparam-se com muitos conflitos, confusões, complicados labirintos mentais. Mas quando vocês percorrem o caminho por movimentos espirais cada vez mais estreitos, as questões ficam mais simples. E nesse núcleo mais profundo do seu ser, a questão é o amor. O amor é a chave de tudo. O amor é o remédio que cura todas as doenças e todas as mágoas. Então quando estamos em conflito, estamos desconectados desse amor. Eu vou transmitir aqui os slides para vocês. Espera aí. Pronto. O amor também é muito mais que a razão, vontade e emoção. É uma sensação em todos os níveis do ser. Isso é fácil de se comprovar. Basta dar atenção às suas reações. Então ele estava falando assim do amor, da beleza do amor que cura tudo, mas muitas vezes isso parece tão abstrato e distante. Então aqui ele já começa a aprofundar. Começa a perceber o que acontece com você quando você está em estado de amor. O seu corpo fica diferente. As células, ele fala, o sangue corre de um outro jeito. As células se modificam, as sensações, a leveza. Quando vocês estão em estado de amor, vocês veem de maneira diferente. Vocês ouvem de maneira diferente, sentem um gosto diferente. A vida à sua volta tem um sabor diferente. Vocês percebem, experimentam tudo o que acontece de um modo diferente. Vocês sentem e tocam de um modo diferente. E esse é o poder desses mestres. Eu estou falando do Cristo, que é o mestre. Talvez eu tenha mais proximidade, mas tem outros grandes mestres que passaram por aqui e que deixaram uma energia de profunda transformação no planeta. Quando diz isso, em estado profundo de amor, vocês sentem e tocam de um jeito diferente, é que a gente começa a entender a amplitude
do amor do Cristo. Porque o que Ele tocou em cada coração aqui, tocou de uma maneira tão profunda, que não tinha televisão, não tinha internet, mas essa energia se estendeu. Ela se estendeu para a humanidade afora, por milênios, porque era muito diferente. Foi um toque muito diferente, foi um olhar muito diferente, porque ele vinha de um lugar interior que ainda é muito incompreensível para nós. Né? Muito além daquela personalidade de Jesus, que fica apagada. Né? São só 3 anos finais da vida dele que aparecem, porque antes não faz diferença. Nos 3 anos, ali naquele batismo com João Batista, a partir dali, ele é assumido por uma força crística para cumprir uma função nesse planeta. E nesses 3 anos, então, ele espalha essa energia de amor puro, puro, puro e transformador. E esses toques tão profundos foram transformando, cada um em um tempo, mas esse desdobramento continua para a humanidade afora. E aí a pergunta que veio é: o que é estar em estado de amor? A gente pode fazer tantas ideias equivocadas, mas diante de tudo que a gente vem estudando, a frase que eu trouxe para definir isso seria: é estar aberto, sem resistência à vida. Quando eu estou aberto, sem oferecer resistência ao que vem e ao que vai, lembrando um outro mestre que é o Nisargadatta Maharaj, um indiano que eu também admiro, e ele fala isso: esse é o estado de plenitude amorosa. Nesse estado de abertura, eu não brigo com a realidade, eu não crio resistência à vida. Eu estou aberto. E com essa abertura, eu vou me expor à vida, eu vou afetar de uma forma diferente. Quando você está conversando com alguém que está nessa abertura, é diferente. E você é afetado também pela vida de uma forma diferente. E essa abertura, a conquista dessa abertura, ela é um processo. Esse processo todo que a gente vem falando. Porque todas essas energias, todas essas distorções que vêm do eu inferior, elas promovem um fechamento. A essência do eu inferior, sabe qual é? Separatividade. E a essência do eu real é unicidade. Tudo que o Cristo fez foi promover unicidade. Ele incluía a todos com o olhar dele. A energia de amor aberta e sem resistência, ela não vai deixar ninguém de fora. Eu estou aberto a todos. Mateus, desculpa te interromper, só para, assim, fiquei com essa dúvida. Mas como que você faz para ter unicidade e colocar limite? E ver se é um amor dessa forma que você fala? Então, a gente ainda não tem condição de sustentar essa unicidade o tempo todo. Mas quando eu coloco limites, eu estou colocando limites para aquilo que é falso. Por exemplo, se eu estou atendendo alguém, né? Vamos a posição da lei, por exemplo. A lei precisa colocar limites, né? Vem alguma pessoa que cometeu um crime. Faz parte da lei pôr um limite para essa pessoa que ela está numa condição de não adaptabilidade social, né? Mas eu posso fazer isso com amor. Como? Eu estou pondo um limite para a sua atitude, eu estou pondo um limite para o seu comportamento, mas eu não estou
te excluindo como pessoa. Entende? O limite é para o comportamento, o limite é para a inadequação. Mas eu te considero. E eu sei que foi impossível para você agir de outra forma. Diante de tudo que você carrega pelo seu sistema, pela sua família, pelas suas dores. É diferente de eu julgar e falar, você é um marginal e você tem que se ferrar, porque você é mau. Aí é um limite destrutivo que promove separatividade. Né? E aí a gente pode trazer essa reflexão para nós. Às vezes, essas dimensões marginais, elas se apresentam aqui em nós. Né? Aspectos que vêm querendo burlar algumas leis, aspectos que vêm também promover atitudes que estão em desordem. Como que eu lido com esses aspectos? A maioria de nós, principalmente quem está começando nesse caminho de autoconhecimento e começa a identificar esses aspectos, lida com isso com uma dureza muito grande e com muito julgamento. Então, nessa hora promove dor e separatividade. Eu trabalho com uma pessoa que a gente começa, né, a terapia, e aí quando ela começa a ser apresentada para um primeiro aspecto em distorção na personalidade dela, que ela percebe que ela está ou exagerando de alguma forma, ou ela está se cobrando, agindo com uma insegurança, e ela se dá conta que a insegurança dela é que está impedindo ela de dar um passo, ela fica tão frustrada que ela começa a chorar e não para mais. Ela está chorando é porque ela ainda não aceita que essa dimensão faça parte. Então ainda não tem um olhar de acolhimento para aquilo. Então eu posso, ora, chorar e dizer, eu não queria que você estivesse aqui. Ou às vezes eu vou brigar com aquilo e vou falar, eu não admito mais agir desse jeito. Também não funciona. Ninguém vai mudar na marra, a gente não muda na marra. Então nós estamos aprendendo a colocar limites com amor. Né? Tanta coisa, eu vou pular um pouco, vou para esse aqui. Quando a gente não está, palavras do guia agora, quando vocês não estão em estado de amor, os seus sentidos ficam matizados, distorcidos, e as experiências que vocês acham indesejáveis, elas vão parecer injustificadas. Sem dúvida, a inteligência em qualquer grau que for aplicada à situação criará razões para justificar a realidade que vocês querem perceber. Em outras palavras, suas percepções não amorosas, elas vão parecer absolutamente corretas. Meus amigos, questionem isso. No estado não amoroso, o que percebem é apenas uma verdade muito limitada. De fato, é tão limitada que a sua percepção não é confiável. Vocês percebem apenas fragmentos ou aspectos isolados da verdade da situação ou da experiência de vida daquele momento. Quando a gente está sob reação emocional, vamos falar assim, né? Quando vocês não estão em estado de amor, quando a gente não está em estado de amor, gente, é a coisa mais simples do mundo. Não está de eu querer ficar abraçando todo mundo, não, e beijando, não, viu? Tem gente que acha que o amor é ir, dar presente para todo mundo, amar, abraçar e não soltar mais. Não é isso. É estar aberto, é estar disponível para a vida, aberto para a vida. E quando eu não estou
nesse estado de amor, eu estou com algum tipo de reação emocional, com algum tipo de resistência, que pode ser um estado de crítica, de revolta, de desesperança, de medo, de insegurança. Tudo isso faz com que eu me feche. E quando eu estou nesse estado de fechamento, como é que eu vou saber? Já ia me perguntar, não ia? Estou aqui de olho, chegou aqui, ó. Observa seu corpo. Observa seu corpo. O guia fala para a gente, espiritualidade é a gente aprender a ser honesto conosco. Mas como que eu vou ser honesto se a minha mente me engana tanto? São tantos truques do ego, são tantos artifícios, são tantas mentiras sinceras, né? Hoje um amigo meu falou assim, minha cachorrinha morreu, ele estava desolado. Minha cachorrinha morreu, não consigo parar de pensar nela, ela era tudo para mim, meu amor, meu maior amor, mas uma dor sofrida. E aí ele foi falando da cachorrinha, teve uma hora que ele parou e falou assim, ela era tão sincera. Eu segurei assim. Isso foi engraçado, né? Mas é verdade, né? O cachorrinho é tão sincero, né? Ele só é sincero porque ele não tem defesa. Ele só amor, ele está disponível o tempo inteiro. Os cachorros são lindos. Eles são seres muito amorosos. Não é à toa que é o melhor amigo do homem, é um dos seres mais evoluídos, porque eles estão próximos do homem para quê? Para servir. Olha a energia de amor desses bichinhos. E nesse serviço é sincero demais, porque ele não esconde assim, eu vou fazer um joguinho aqui com ele para ver se ele me dá uma ração, né? Ele quer passear, ele vai lá e pula, ele está feliz, ele abana o rabo, né? Ele está triste, ele faz a carinha de... É sincero demais. A gente tem que aprender essa sinceridade, ou nas palavras que a gente vem usando aqui, essa honestidade. Interessante quando a gente está com amor, a gente abana o rabo do outro, né? A gente fica mais disponível, né? A gente fica mais disponível. E às vezes a gente pode ter vergonha, né? De demonstrar essa disponibilidade, essa afetividade, esse interesse, né? E nisso a gente vai se fechando. Mas quando a gente está de posse desse amor, é isso. E a gente vai vendo que com algumas pessoas isso é mais fácil, com outras é mais difícil, porque vai de encontro a alguns aspectos que a gente ainda não aceitou na nossa história, na nossa experiência. Deixa eu só concluir aqui. Então, quando a gente fala de um estado de indisponibilidade, ou quando a gente não está no estado de amor, eu posso justificar isso de diversas formas racionais. Mas o meu corpo, ele é honesto. O meu corpo é igual o cachorrinho. Ele é sincero, é da mesma natureza. Nós temos essa natureza sincera no corpo. O problema é que nós não estamos acostumados a consultar o corpo para poder ter referência de como eu estou. Mas toda vez que eu me ver tenso, né, que eu me ver fechado, basta você perceber, às vezes nem é uma tensão que ela é física, mas é uma sensação de estar pesado, é uma sensação de estar agitado, é uma sensação de estar tenso. Essas sensações, elas são significativas, elas são implicitamente significativas. Elas não estão ali à toa, elas estão ali representando essa recusa, essa resistência. É sempre algo que a gente não está aceitando. Toda vez que a gente não aceita algo na vida, nessa hora cria uma resistência. E essa resistência ela é sentida corporalmente. Da mesma forma, quando eu abro e aceito, não, eu te aceito, do jeito que você é. Nessa hora há um alívio.
Eu aceito essa dimensão. Eu não queria estar sentindo isso não, mas eu estou sentindo isso. E isso é aceito na hora, é corporalmente sentido, em forma de alívio. Então nós estamos aprendendo a integrar e incluir o corpo para uma percepção mais fiel dos nossos estados e das nossas reações. Nós estamos trabalhando aqui muito no nível do ego. O guia trabalha muito, o guia ele vai ficar o tempo inteiro assim, dando machadadas no ego, para ver se desmonta essas estruturas rígidas que a gente criou para nos afastar do amor. Então ele vai daqui, vai de lá, pega a picareta, pega a broca, pega a furadeira, são várias ferramentas que ele vai usando para uma hora isso ceder. Quando isso ceder, nós vamos estar em estado de abertura, em estado de amor, sem o eu sem defesas. Quer falar algo? Na palestra passada, você falou uma coisa assim, que me tocou profundamente quando você falou assim, que às vezes a gente acha que está fechado, é só você estar triste, ou você não conversar com as pessoas. E aí, quando você foi explicando o fechamento espiritual, mesmo sentimental, eu me vi exatamente dessa forma, assim, que às vezes eu sou uma pessoa super alegre, muito disposta a conversar com todo mundo, mas assim, por não dentro, mostrar os reais sentimentos, ou o que eu estava sentindo. E aí, quando você falou assim, que de alguns pacientes seus que às vezes têm vergonha de se expor, de chorar, de falar as coisas, aí eu fui pensar, gente, eu não lembro nem a última vez que eu chorei, assim, e aí eu peguei e fui entrar em contato com isso, eu chorei assim 3 dias direto. Que assim, beleza! Porque tava tão... Eu falei assim, gente, é tanto assim, fechamento assim, para essas coisas, assim, que você acha que você tem que dar conta de tudo o tempo todo, que você tem que mostrar assim, uma força o tempo todo, e você não para se permitir, eu acho, assim, se conectar através desses sentimentos mais verdadeiros, assim, eu acho, sabe? Sim, muito bom o seu movimento. Então esse é o trabalho. Quando ela tomou consciência, houve uma abertura. Esse é o trabalho transformador que o guia vem trazer para nós. Ele vem aqui, às vezes na hora a gente fica com aquilo, às vezes uma palavra, uma frase, toda palestra tem uma coisa, né? E aquilo fica, e daqui a pouco, uma abertura. E nessa abertura, se ela for sentida, emocionalmente, se eu fizer um contato sentido, a transformação é certa, né? Enquanto a gente está só no intelectual, o terreno ainda está sendo preparado para que então essa abertura possa acontecer num nível mais sentido. Bom, então ele diz, a confusão é essa. Se vocês amam a si mesmos, tudo é permitido a vocês? Quantas vezes a gente fala, não, eu me amo, eu vou comer aqui um sanduíche daqueles, eu adoro quando eu estou em estado que eu acho que eu tenho que me gratificar porque eu fui muito bom, ou eu tive um esforço muito grande, hoje foi tão difícil que eu vou pedir um sanduba aqui para mim. Eu mereço esse sandubão. E isso não é bom, né? Pode não ser bom, mas e às vezes a gente acha que é porque eu me amo, então eu tenho que me dar. Não, agora eu espero chegar em casa e ser bem tratado, porque hoje meu dia foi difícil. Estou merecendo um cafuné especial, uma coisa, um tratamento VIP, porque... E aí eu fico achando, então, que amar é me dar tudo que eu quero. E que aí eu estou em estado de amor comigo. Vou comprar isso aqui porque eu mereço. E meu cartão no fim do mês ferrou. Mas é porque eu achei que eu merecia, aí eu comprei. Achei que eu merecia, eu engordei 5 quilos na Páscoa. Porque eu achei que eu merecia aquele ovo. Essa distorção do amor, né? Então amar significa soltar as rédeas e nos dar tudo. Eu me amo, então... Aí ele diz assim, agora,
Essa então é a distorção do amor, que esse não é o amor. E na verdade, isso é uma compensação pelas nossas frustrações. Esse tipo de amor que a gente falou aqui, permissivo, é uma forma da gente se compensar. Eu vou me dar isso aqui porque eu não estou, na verdade é isso, porque eu não estou sabendo lidar com a frustração desse dia. Então eu vou me compensar me dando um negócio aqui. Vou me compensar, né? E achando que isso é amor. Tipo um happy hour. Vou fazer um happy hour, vou... Mas acaba que é a compensação da falta de amor da vida, né? Que você quer ser amado pela vida, tipo assim, recebendo tudo. Recebendo tudo, né? E aí E quando eu não recebo, eu fico frustrado, não sei lidar com essa frustração, e aí eu passo então a ter que precisar do sanduíche, precisar de tomar uma. Hoje eu tenho que tomar uma, né? Ou eu tenho que dar uma alterada aqui, porque, né, por favor, ninguém é de ferro. Então são formas distorcidas de amor. Aí então ele diz assim: agora resta descobrir em que áreas do eu interior vocês continuam vivendo essa pseudo-solução do amor por si mesmo, que representa essa leniência. Né? E quando a gente faz isso, a gente está culpando os outros, está dando desculpas e justificativas e acusações. Né? Quando a gente está nesse estado de frustração, alguém é sempre culpado. Começar por Deus, depois é o marido, a esposa, o chefe, alguém é sempre o culpado. Os filhos. A visão que você tem de si mesmo e dos outros fica distorcida. Vocês vivem um tumulto interior. Aí é que entra o ponto forte dessa palestra. Eu vou deixando sair o que vem, gente, assim, mas a palestra é uma inspiração para o que precisa vir a cada encontro. Mas esse é o ponto central da palestra. Por trás, é o ponto central que eu estou trazendo no momento que está acabando. Mas é o que veio hoje. Não vai deixar, o recado tá chegando. Por trás dessas frustrações em relação à vida, o que existe é um ódio por nós mesmos. Né? Olha como é que ele vai explicar isso. Ele diz assim: por ainda existir vontade de se esconder, é sinal que subsistem vestígios de ódio por si mesmo. Né? Uma proteção? Uma proteção. Né? Toda vez que eu me escondo, se eu não tivesse esse ódio, eu não tinha razão por me esconder. Eu me escondo é porque tem alguma coisa em mim que eu não gosto. Ele é radical, tem hora que ele é dramático. Não, eu não tenho ódio por mim, não. Mas a gente não sabe, assim, o que está sendo chamado de ódio. Às vezes é uma coisa mais sutil do que a gente pensa. Não é que eu estou cortando meus pulsos, batendo minha cabeça na parede, não. Eu simplesmente não me aceito. É um medo. Mas esse medo está junto, né, com o que ele está chamando de ódio. Eu tenho medo disso vir à tona. E aí, por ter medo disso vir à tona e não ser aceito, eu passo a ter raiva por ter esses aspectos. Né? Tem muita gente que tem raiva por ter insegurança, que tem raiva por estar se sentindo frágil, por ter raiva por ter aberto o coração e aí o outro não me quis. Aí eu tenho tanta raiva de mim, tanto ódio de mim por ter aberto meu coração para alguém que não pôde corresponder, que aí eu vou para esse outro lugar e passo a culpar o outro e a me vingar do outro, a descarregar esse meu ódio no outro como se ele fosse o culpado do meu sofrimento. Mas o meu sofrimento é não aceitar a dor de não ser correspondido.
O meu sofrimento é não aceitar que eu amo, mesmo que eu não tenha sido correspondido. Eu trabalhei com um cara uma vez que separou, e a mulher, realmente, ele separou, não foi porque ele quis, estava ruim demais, mas ele queria ainda, tinha uma esperança de voltar, e a mulher não estava dando bola para ele, e ele ainda ficava ali e tal, tentando, né, criar uma boa imagem para ver se ela aceitava de volta, e não estava dando. E aí, quando não estava dando, ele via que não estava dando, ele foi ficando com raiva. E até que ele falou, não, eu tenho que ter raiva para ver se eu consigo esquecê-lo. Só que não funciona. Porque na verdade, eu falei, mas na verdade, qual que é a verdade por trás de toda raiva, de todo medo? A verdade é que eu amo. Mesmo que ela não queira ficar. Mas eu amo. E quando ele conseguiu aceitar que ama, ele respirou. Porque ele viu que ele não ia conseguir matar aquele amor, porque ele estava com raiva de não ser amado. Aquilo ali ia ser só mais defesas, armaduras, mas o amor estava lá. Então ele desistiu de brigar com a realidade. Ele entrou em estado de abertura para o que é real. Aí começou um alívio, né? Bom, estou preparando para encerrar. Vou trazer aqui um último slide. Aqui. A gente se rebela com as figuras de autoridade, quando elas representam essas frustrações, né? Eu vou encerrar com esse slide aqui. Vocês, então nessa rebeldia, o trabalho, vou falar duas coisas só. O trabalho é esse aqui, ó. Em que aspectos e como vocês odeiam a si mesmos? Esse é o trabalho mais profundo dessa palestra. Em que aspectos e como? Te mando depois. Eu te mando. Ah, tá vindo outras coisas. Eu estou fazendo essas perguntas para ver se vocês podem agora deixar sair, deixar sentir, perceber se vem algo, como, né, seu colega trouxe, algo que possa promover uma abertura. Em que aspectos e como vocês projetam esse ódio nos outros? Como vocês intensificam esse ódio por si mesmo, projetando no outro? Em que aspectos, grandes e pequenos, vocês impedem sua liberdade, mediante a recusa infantil das leis, das regras? Que a vida tem leis, tem regras. Em que aspectos vocês se julgam no seu íntimo sem valor? Então são perguntas que ele vai fazendo para a gente tomar consciência de como a gente se odeia, de como a gente não se aceita. Para quê? Para a gente poder fazer as pazes conosco, se reconciliar, se aceitar. E assim também nós vamos estar aceitando melhor o outro. Então aqui, agora sim, eu encerro dizendo as últimas palavras do guia. Vocês constantemente deixam de ver a enorme liberdade representada pela opção que vocês têm quanto à maneira de pensar, interpretar, reagir em qualquer situação. Vocês não percebem que essa possibilidade de escolher representa o poder de criar e modificar situações. Em vez disso, vocês se ocupam exigindo que os outros proporcionem a vocês situações que deixaram de criar por terem feito escolhas
de matéria, pensamento diferente. Nós temos sempre uma liberdade de pensar de outra forma, de encontrar uma nova forma de olhar qualquer situação. E se eu encontro uma nova forma de olhar uma situação, ela já muda. Porque é o meu olhar que me mantém preso. É a nossa falta de criatividade que me mantém preso a essas estruturas rígidas do ego. Mas nós temos um poder criativo. Basta que eu possa então exercitar isso mais dizendo: eu quero ver outro ângulo da situação. O que mais há para ver nisso? O que há para ser visto nessa dificuldade que eu não estou vendo? Nesse momento que eu me abro para o novo, para ver algo novo, é a minha escolha de liberdade e de libertação. Uma boa noite a todos.